Que bom que estamos em mais uma lição, e que lição importante. Essa lição ela é de extrema importância para você entender a lógica do cristianismo. Esta lição dessa semana vai falar sobre as evidências bíblicas e históricas da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é algo tão importante para o cristianismo que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 16 a 18, ele diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura desse texto na nova versão transformadora. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Você percebe? Se um cético conseguir convencer você de que Jesus não ressuscitou, acabou o cristianismo para você. Então é muito importante que você conheça os argumentos bíblicos, históricos, apologéticos, né? Alguns argumentos também filosóficos, para que você possa dar razão da sua fé, como nos orienta Paulo, né, em 1 Pedro, na verdade, em 1 Pedro 3,15. E eu quero ajudar você a isto, nesta lição. A você ver que a ressurreição de Cristo, ela aconteceu, e que a ressurreição de Cristo é a garantia de vida eterna para o crente. Ok? Vamos aqui continuar nesse slide, porque você tem que entender todas as implicações do que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. Esse segundo slide nos mostra o seguinte, que se a doutrina da ressurreição for falsa, de acordo com o que Paulo aponta em 1 Coríntios 15, 16 a 18, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é inútil. Você está crendo num Deus morto? Por que aceitará Jesus como Salvador, se ele continua na tumba? Você percebe as implicações? Terceiro, se Cristo não ressuscitou, não fomos perdoados ainda dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz e sua vitória sobre a morte através da ressurreição garante o perdão dos nossos pecados. Então, se isso não aconteceu, somos ainda pecadeiros, diríamos assim. Estamos ainda condenados à morte eterna sem salvação. E quarto, aqui entrou outro ponto interessante. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, os que morreram em Cristo nunca mais voltarão a viver. Ou seja, os perderemos para sempre. Então você percebe as implicações da doutrina da ressurreição de Cristo? Percebe que você tem que ter argumentos sólidos para defender a historicidade deste evento, a fim de que o seu cristianismo seja um cristianismo lógico, racional e embasado em evidências? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que Jesus, quando foi morto, ele teve a sua tumba selada. Por que é importante nós termos esta compreensão? Porque esta atitude por parte da liderança judaica na época em solicitar que Roma vigiasse a tumba de Cristo, demonstra que eles tinham sim medo que os discípulos pudessem roubar o corpo e espalhar uma falsa notícia da ressurreição de Cristo, mas também eles estavam temerosos de que algo pudesse acontecer, porque eles haviam visto Jesus fazer muitos milagres, até mesmo ressuscitar pessoas. Então eles estavam tão cegados por Satanás que eles achavam que se acontecesse isso, os exércitos romanos, o exército romano, né, os guardas que estavam ali, poderiam impedir. E como a pedra estava selada, marcada, né, pela autoridade de Roma, obviamente ninguém iria se atrever a mexer ali, né, sem receber o justo entre aspas, né, o devido castigo do Império Romano. Tá? Jesus, de acordo com Mateus 27, 57 a 66, ele foi colocado
numa tumba, cavada numa rocha, né? Um homem muito influente chamado Nicodemos, né? Fez com que Cristo, José de Arimateia, né? Tivesse um enterro digno, diríamos assim, um sepultamento digno. E este homem... E aí o que acontece? Jesus, quando disse, certa vez, né, que ele estaria na sepultura por 3 dias e 3 noites, porém, a vitória de Cristo sobre Satanás, ela é garantida quando Cristo ressuscita, porque Cristo, ao morrer e ser castigado pelos pecados da humanidade, ele ressuscita porque ele não merecia ter morrido. Só pode morrer quem é pecador, e ele não era pecador. Então Deus agora tem o direito legal, tanto de condenar Satanás, provando que as acusações dele eram mentirosas, quanto o direito legal de perdoar ao ser humano, né? E curioso e ao mesmo tempo misterioso é que a Bíblia nos mostra que na ressurreição de Cristo, as 3 pessoas da divindade estavam envolvidas. Leandro, mas como isso seria possível se Jesus estava morto? Realmente ele estava morto. Alguns até alegam, né, o seguinte: bom, já que Jesus está consciente, para Jesus nunca ter deixado de existir, a Trindade não ter deixado de existir, então Jesus, na verdade, estava consciente durante a morte. Só que este argumento imortalista ele é muito fraco. Por quê? Porque em João 20:17, no domingo pela manhã, quando Cristo ressuscitou, ele disse, né, para Maria Madalena: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então Cristo não estava na presença do Pai, seja num lugar intermediário ou no paraíso. Então como que ele iria para o paraíso na sexta, ou seja, na morte, se no domingo pela manhã ele disse que não tinha ido? Então ele estava, sim, inconsciente na morte. Agora, como podemos explicar o envolvimento das 3 pessoas da Trindade, mesmo Jesus estando inconsciente na morte? Veja, nós não temos como explicar isso de uma forma lógica, não porque não exista explicação lógica, é porque nós não a conhecemos, né? A nossa mente ela é muito, muito limitada, e nós precisamos entender e aceitar pela fé aquilo que a palavra de Deus nos revela. Porque o que a palavra de Deus faz na nossa vida e na vida de muitas pessoas é um argumento muito forte de que ela está falando a verdade. Agora, nós podemos imaginar que Cristo, por ter dupla natureza, não é? Ele tinha algo dentro dele, a energia divina, que quando o Pai o chama por meio de anjos e o Espírito Santo atua, esta energia, esse princípio vital de Cristo, porque ele é o Criador, volta à ação. Então, nesse sentido, nós podemos imaginar a atuação das 3 pessoas, tá? Mas não podemos imaginar em hipótese alguma que Jesus estivesse consciente durante a morte, porque senão isso não seria morte. Ele não teria morrido pelos nossos pecados, não teria experimentado a segunda morte, né? Que é um estado de total inconsciência e uma sensação, antes desse estado de inconsciência, de total separação de Deus. Agora, você lê João 10, 17 e 18, Jesus diz que ele tinha autoridade para dar a vida e reassumi-la. E aí você lê Romanos 8:11 e você vê que o Pai e o Espírito Santo estiveram envolvidos na ressurreição de Cristo. Então você vê um trabalho da Trindade em todos os aspectos do plano da salvação. Jesus estava morto inconsciente, sim, mas ele tinha a natureza divina também. Então o Espírito Santo e o Pai fizeram, pelo poder da divindade, com que esta energia de Cristo, né, tornasse a trazê-lo à vida. Agora não temos como mergulhar nisso, porque essa resposta em definitiva nos será dada apenas por Deus. Nós podemos aqui fazer algumas conjecturas e aceitar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora eu quero ver aqui com você um evento muito interessante que ajudou e que é um argumento que você pode usar para mostrar a historicidade da ressurreição de Jesus. Depois eu vou dar outros aqui argumentos para você, argumentos bíblicos e extrabíblicos, tá?
Então, por exemplo, em Mateus 27, 51 a 53, aconteceu algo de sobrenatural e de muito importante e que confirma a ressurreição de Cristo para aquelas pessoas que viram naqueles dias, e deveria ser um forte testemunho para nós também. Diz o seguinte: no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Ou seja, quando Cristo morre, a natureza reclama a ausência do seu Criador. Acontecem coisas sobrenaturais. E uma delas foi que um véu que repartia dois compartimentos, né, no templo, o lugar santo do Santíssimo, esse véu foi rasgado, dando a entender que a partir dali o ser humano, por meio do sacrifício de Cristo, não precisava mais dos sacrifícios de animais para se achegar a Deus. Agora, por meio do sacrifício de Cristo, ele tem acesso diretamente a Deus, junto ao seu trono da graça no lugar santíssimo. Então esse véu se rasga e diz assim, ó: a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Olha que coisa sobrenatural. E agora nos versos 53 está a razão para isso. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa que é Jerusalém e apareceram para muitas pessoas. Olha o objetivo desta ressurreição especial: dar testemunho de que Cristo realmente ressuscitou. Por quê? Porque Cristo não ia aparecer para todos. Ele apareceu, nós vamos ver depois, para pouco mais de 500 pessoas. Mas ele precisava de mais testemunhas. Além da ressurreição dele e dos apóstolos depois, ele precisava de testemunhas ainda mais fortes para mostrar a outras pessoas que ele havia ressuscitado. E essas pessoas ressuscitadas eram pessoas conhecidas, porque senão não tinha uma lógica, não é? Por exemplo, ressuscitou Abraão. E aí? Eles não conheciam Abraão, já tinha morrido há milênios, né? Então ressuscitou pessoas conhecidas que testemunharam: não, realmente Jesus ressuscitou porque eu estou aqui vivo e ressuscitado por ele. E o verso 53 mostra, né, o verso 54 de Mateus 27 mostra que o resultado foi este realmente. Por causa das aparições dessas pessoas que estavam mortas e que agora apareceram em corpo, veja, não apareceram em espírito, como almas desencarnadas de jeito nenhum, esta aparição foi muito convincente. E aí o verso 54 diz assim: e aconteceu que o centurião, que era um comandante de 100 soldados romanos, e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, até mesmo a ressurreição, né, dessas pessoas, foram tomados de grande pavor e gritaram. Veja, eles gritaram de pavor: é verdade, este era o Filho de Deus. Então, quando eles viam esses acontecimentos sobrenaturais, entre eles o da ressurreição de pessoas conhecidas, testemunhando que Cristo ressuscitou, eles não tiveram dúvida alguma: realmente esse ser é divino. Realmente, né? Como diz João 1,14, o verbo, o agente ativo da criação, se fez carne. Então, esta ressurreição especial de justos foi muito importante, né? Para nos mostrar, para testemunhar as pessoas na época, né, de que Cristo ressuscitou, e para nos servir de um argumento muito interessante, de que Deus usou até mesmo pessoas ressuscitadas, né, para testemunharem sobre a ressurreição de Jesus. Tá bom? E nós cremos, quando lemos, por exemplo, Efésios capítulo 4, versos 8 e 9, na Nova Versão Internacional, recomendo que você leia esse texto, eu entendo que esse texto nos dá a entender ali que essas pessoas, né, foram levadas para o céu depois como troféus de Jesus, de sua vitória, né, sobre a morte e sobre a sepultura. Tá? Então é uma grande coisa, né, que Deus fez para poder provar que Cristo realmente ressuscitou. Agora eu quero apresentar para você mais linhas de evidências de que Cristo realmente ressuscitou. Porque lembra-se de 1 Coríntios 15, 16 a 18? Né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Né? Nós cremos num Deus morto. Se Cristo não estiver no santuário celestial, assentado à destra de Deus, não tem uma razão de ser do cristianismo. Você entendeu? Então a coisa é mais séria do que você imagina. Por isso que o estudo da Bíblia é muito importante.
Eu vou apresentar para você aqui algumas linhas de evidências de que Jesus realmente ressuscitou. Nós vamos trabalhar aqui com duas linhas de evidências, tá? Procurarei ser o mais breve possível, porque esse assunto é muito amplo e eu posso até depois indicar obras, tá? Se você quiser se aprofundar nisso. Nós vamos ver então, nesse próximo slide agora, evidências históricas, bíblicas e extra-bíblicas, né, fora da Bíblia, da ressurreição como um evento histórico. Você pode pensar, Leandro, mas como que vai ser um evento histórico se até hoje ninguém provou que uma pessoa pode ser ressuscitada, né? Veja, não existe só a ciência, as ciências exatas, né? Nem tudo na vida se prova por meio de ciências exatas, como física, matemática, química. Existem ciências sociais, existem outras áreas da ciência que também provam ou evidenciam fatos. O fato de eu não poder pegar alguém num laboratório e colocá-lo ali para que ele ressuscite, não significa que isso não tenha acontecido como um evento histórico. E eu até não posso repetir isso em laboratório porque, não falo a mim, mas um cientista. O cientista não pode criar vida. Ele não pode criar vida, então é só Deus quem pode fazer. Então nunca vai ser possível um ser humano criar, fazer com que alguém ressuscite, a não ser que seja pelo poder de Deus, tá? Então nós não precisamos não devemos contar só com as ciências exatas, porque senão você está lascado, né? Se existir só as ciências exatas para evidenciar e provar coisas, então você não vai poder provar muita coisa na sua vida, nem mesmo que você tenha um cérebro, porque você já viu o seu próprio cérebro? Né? Não viu. Então, tem coisas que são autoevidentes. Então, tem coisas que são autoevidentes e que também são históricas. E se você quer acreditar ou não no sobrenatural, é uma escolha sua. Agora, negar que foi um evento histórico que mexeu com pessoas, isso não se pode negar se a pessoa tiver honestidade intelectual, tá? Então, primeiro vamos para evidências históricas extrabíblicas. Eu fiz aqui a relação de algumas pessoas que falaram a respeito ou da ressurreição de Cristo ou de eventos relacionados a ela. Até mesmo de apóstolos, discípulos de Cristo, sendo perseguidos por pregar a ressurreição dele. Então você vai encontrar coisas interessantes nesses escritos aqui. Ó. Primeiro, de Tácito, tá? Ele nasceu entre 56 e 57 depois de Cristo e morreu em 117. Ele foi um senador e historiador romano, tá? Seutônio foi um historiador romano e secretário, também fala algo a respeito. Juvenal, poeta e escritor. Plínio, o jovem, ele foi orador, jurista, político e governador. Epíteto foi um filósofo estoico, né? O estoicismo, né? Ensina muito a questão de a pessoa aprender a ter controle sobre emoções e outras coisas para poder ter uma vida de qualidade. Marco Aurélio, que foi imperador romano, tá? Você também encontra coisas a respeito neste autor. E entre os pais da igreja, vários deles que viveram pouco tempo depois dos apóstolos, e outros foi lá pelo século II, século III. Mas você vê informações importantes em Clemente, em Hermas, Policarpo, Inácio, Quadrato, Justino Mártir. Então você vê aqui, ó, uma lista de pessoas. Cristãos são apenas esses últimos, do item 7, não é? E os demais não. Pessoas que falaram acerca disso. Então isso não é uma história da carochinha. Isso aconteceu, tá? E aí, eu quero agora mostrar para você as evidências históricas bíblicas. Nós vimos as extras bíblicas, agora as bíblicas para você crer na ressurreição de Cristo. Primeiro, existiram testemunhas oculares com boas qualificações. Isso aqui é muito forte. A Bíblia mostra que existiram
testemunhas oculares, e testemunhas oculares com boas qualificações, de pessoas que viram o Cristo ressuscitado e até tocaram nele. Tá? Então, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, dos versos 3 a 8, diz assim, ó: portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então você percebe, aqui é dito que Cristo, ao ressuscitar, apareceu a Pedro, depois aos demais apóstolos, apareceu para mais de 500 pessoas, irmãos, que estavam vivos naqueles dias. Nós não temos um registro histórico de que alguém tenha refutado qualquer uma dessas 500 testemunhas da ressurreição de Cristo. Ah, mas Leandro, atualmente os judeus não creem na ressurreição de Cristo, com exceção dos messiânicos, né? Bom, eu prefiro confiar nos judeus que tiveram com Jesus Cristo, que viram, foram testemunhas oculares. Para mim são testemunhas muito mais convincentes, né? Mais de 500 pessoas puderam ver Jesus ressuscitado. E você vê o apóstolo João, que escreveu, que foi muito íntimo de Cristo, escreveu o Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 últimas cartas que levam o seu nome. Em 1 João 2,24, você vê aqui uma afirmação assim espetacular, que mostra que isso foi uma coisa real para eles. E que não tinha nada de alucinação, viu? Que eu vou mencionar depois, tá? Veja o que está em 1 João capítulo 1, dos versos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, que é Cristo, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada, a pessoa de Cristo. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Então João se apresenta também como uma testemunha ocular muito convincente da ressurreição de Cristo, né? Ele diz que não somente viu, mas ele tocou a Cristo. Assim como Tomé, como lemos lá em João 20, 27 e 28. Então você percebe, nós tivemos testemunhas oculares qualificadas, mais de 500 pessoas, e nenhuma delas foi contradita até agora. Não há um registro histórico disso, tá? Segundo item, os apóstolos, menos João, queridos, e muitos cristãos, eles ganharam, entre aspas, não é, a morte por pregar o evangelho. Agora, eu pergunto para você, qual é a possibilidade de uma pessoa morrer por uma farsa? Se você e eu não estamos dispostos muitas vezes a dar a vida por aquilo que é certo, porque nós queremos preservar a vida, imagine morrer por uma farsa, né? Então eles morreram perseguidos porque eles eram sinceros e porque eles presenciaram algo sobrenatural. Não tem lógica o ser humano morrer por uma mentira. Eles morreram por algo que realmente impactou profundamente a vida deles, porque a tendência natural do ser humano é querer viver. Agora, quando o indivíduo está disposto a dar a sua vida pela mensagem da cruz e da ressurreição,
É porque realmente ele foi impactado com algo sobrenatural, com algo que ele viu e presenciou. Tá? Terceira evidência. Apóstolos e cristãos primitivos sofreram uma mudança radical em suas vidas. E isso mostra que eles estavam convictos de que Jesus havia ressuscitado. Veja alguns exemplos. Pedro, que quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, lá em Mateus 27, Pedro era impulsivo ao ponto de cortar a orelha de um soldado romano chamado Malco. Você vê Pedro agora, ao escrever as suas cartas, um homem pacífico, mais dócil, mais amoroso. O apóstolo João, que era chamado de filho do trovão, né? Ele escreve 1ª, 3ª João, escreve o Evangelho de João, Apocalipse, chamado de o apóstolo do amor, o homem que era filho do trovão. E Paulo, então, que era Saulo, perseguidor da igreja, ferrenho, ali em Atos 7, 54 a 58, foi até a favor do apedrejamento de Estevão. Nos capítulos 8 e 9, ele vê Jesus, tem uma visão de Jesus e se converte. Passa de perseguidor a perseguido. Então, amigos, essas mudanças radicais que essas e muitas outras pessoas sofreram mostram que elas foram impactadas por algo que elas viram. Outro detalhe, seria impossível que o cristianismo surgisse em Jerusalém se o corpo de Jesus ainda estivesse no túmulo. Porque muita gente poderia ter desmentido a ressurreição. Então, o fato de o cristianismo surgir em Jerusalém, onde Cristo passou seus últimos eventos e foi sepultado, mostra o seguinte, que se ele realmente estivesse na sepultura, ou se realmente tivessem roubado o corpo dele, depois eu vou falar sobre isso, certamente isso teria sido descoberto, muita gente poderia ter desmentido, mas isso não aconteceu. Se não aconteceu é porque realmente a tumba estava vazia. E quinto argumento, os discípulos não poderiam ter roubado o corpo, como os fariseus disseram para os soldados, né, defender essa ideia, quando você lê ali Mateus 28, 8 a 15. E por quê? Porque os guardas estavam armados. Se eles chegam para roubar o corpo com guardas armados, os guardas tinham autorização para matar eles. Eles jamais iriam fazer isso, né? E outro detalhe, os fariseus disseram para os guardas, né, não falarem do evento sobrenatural que eles viram, né? Porque eles ficaram aterrorizados de verem anjos aparecendo e chamando Cristo, né? E Cristo sendo da sepultura. Aí disseram que era para afirmarem, né, os soldados viriam espalhar a notícia, e até ganharam um bom dinheiro para isso, de que os discípulos tinham roubado o corpo. Agora é um detalhe, né? Se eles estavam dormindo, como eles mesmos alegaram para os líderes, como eles poderiam saber que foram os discípulos que roubaram o corpo? Não tem lógica. Ok? Então, queridos, resumindo, veja essa citação de William Paley, que é muito importante. Será que pessoas nessas circunstâncias dizem ter visto o que não viram, afirmam fatos de que não tinham conhecimento, saem por aí mentindo para ensinar virtudes? Olha a contradição. Como que você mente e ensina virtude, se a mentira não é uma virtude? Analise. E apesar de estarem convictas de que Cristo era um impostor, e de terem visto na crucificação o resultado de sua fraude, insistem em levar a história adiante, trazendo assim sobre si, em troca de nada, e com pleno conhecimento das consequências, inimizade, ódio, perigo e morte. Não tem lógica dizer que os discípulos, os apóstolos impactaram o mundo por uma falsidade. Não tem lógica. Eles morreram por aquilo. E eles não poderiam mentir ensinando virtudes. É contraditório. E eles foram testemunhas oculares. E a única coisa que eles ganharam: inimizade, ódio, perigo e morte. Então,
para o indivíduo passar por isso é porque realmente algo aconteceu. E eu sou muito franco com você, e deixo aqui mais esse slide. Eu não tenho fé suficiente para crer, né, que Jesus não ressuscitou, que isso não é um evento histórico, né? Para mim, se exige muito menos fé para crer na historicidade da ressurreição de Jesus do que não crer nela. Porque há testemunhas oculares que não foram desmentidas até hoje. Os evangelhos são confiáveis. E eu vou te dizer ali o porquê que os evangelhos são confiáveis. Até vou fazer isso agora, antes de nós entrarmos aqui no outro slide. Os historiadores, queridos, para avaliarem um documento, uma história, uma obra, eles usam alguns critérios, né, para verem se esta obra realmente é autêntica, tá? Um desses critérios se chama, eu anotei aqui, ó, a critério do constrangimento. Quando um historiador vê que uma obra procura florear muito os seus personagens, tirar os pontos negativos deles, né? Ou seja, tudo aquilo que gera constrangimento aos personagens principais, quando aquilo é tirado, os historiadores já veem, não, isso não é autêntico, isso aqui é uma história mentirosa. No caso do Novo Testamento, dos evangelhos, não tem como não serem autênticos. Primeiro, pelo grande número de cópias que existem. Só do Novo Testamento, cerca de 5.700. Então tem muita cópia para comparar-se e ver que realmente é a história contada desde o início. Tá? Os críticos textuais fazem essa comparação. Agora, outro detalhe, considerando esse critério do constrangimento, você vê, por exemplo, que os evangelhos apresentam muitos embaraços. Por exemplo, os próprios autores mostram seus erros, seus defeitos, a incompreensão deles quanto ao ministério de Cristo. Você vê nos evangelhos, né, que apóstolos próximos a Cristo dormem 3 vezes enquanto ele pede para eles ficarem acordados para orar. Os apóstolos são repreendidos por Jesus, discordam duramente uns dos outros, fogem e se escondem como covardes quando Jesus é preso. Pedro nega Jesus, né? Então você percebe, os documentos do Novo Testamento, os evangelhos, eles são totalmente confiáveis historicamente, porque eles passam nesse critério do constrangimento. Eles não se constrangeram em falar das coisas constrangedoras. Então não é uma história maquiada, arrumadinha, editada, para só mostrar o lado bom da vida, ou o lado bom dos personagens. Não. Você tem evidência suficiente, sim, para crer na historicidade da ressurreição. E eu não tenho fé suficiente para crer o contrário. Eu acho que tem que ter muito mais fé para crer o contrário. E um outro argumento que você pode usar e analisar é o seguinte, veja, Jesus, ele não era um desequilibrado, um mentiroso e nem um louco. Né? Pelo contrário, a inteligência de Cristo é algo fora dos padrões. Certo? Inclusive a sua inteligência emocional. Um camarada que está pregado numa cruz com grande dor física e uma absurda dor emocional, ele ainda consegue se preocupar com as pessoas que estão ao redor dele, especialmente a mãe, é porque tem uma inteligência emocional fora dos padrões. Tá? Nós nunca vamos atingir isso enquanto não formos glorificados, mas temos que ir em busca, né, do crescimento da inteligência emocional. Então Cristo, ele não era um lunático, mentiroso, um desequilibrado. E eu não posso deixar de acreditar nele quando ele disse que estava vivo, que está vivo. E ele disse em Apocalipse 1:17-19 o seguinte, ó, João contando da experiência de ver o Cristo ressuscitado e glorificado agora, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Estou lendo aqui na King James atualizada. Ou na versão transformadora. Portanto, escreva o que viu,
tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Jesus falou com o apóstolo João. O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. E mesmo assim, ele escreveu o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele teve uma visão real do Cristo ressuscitado, glorificado. E nesse diálogo, Cristo disse: ó, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre. Como para mim, Jesus não foi um lunático, um louco e um mentiroso, eu acredito no que ele diz. E também acredito nisso aqui que ele diz, ó, em Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus, é o desejo do apóstolo João e deve ser o nosso desejo também. Então, além de dizer que está vivo, Jesus disse que ele vem em breve. Jesus disse que ele vai voltar. Queridos, quando a lição diz que Cristo, em 1 Coríntios 15:20, é as primícias dos que dormem, né? Primícias se refere à parte mais importante da colheita que era dedicada a Deus. Cristo, né, é as primícias dos que dormem, né, porque ele é a representação principal desta grande colheita de justos na ressurreição, porque por meio da ressurreição de Cristo, a ressurreição dos justos é possibilitada. E aí eu finalizo com um comentário de Wayne Grudem, ao comentar a respeito disso, né? Ao chamar Cristo de as primícias, do grego aparquê, Paulo usou uma metáfora da agricultura, né? Para indicar que seremos como Cristo. Assim como as primícias, ou a primeira prova da safra madura, mostram como será o restante da colheita para aquela safra, também Cristo, como as primícias, mostra como será o nosso corpo ressurreto quando na colheita divina final ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer a sua presença. Que bênção, não é? A ressurreição de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente, como diz Ellen White. A ressurreição de Cristo dá a você a esperança de poder rever as pessoas queridas que um dia lhe abandonaram por causa da morte. Então alimente essa esperança. É muito mais lógico você ter essa esperança e ter essa convicção com base na Bíblia e nessas testemunhas oculares do que você não ter esperança nenhuma e pensar que a vida simplesmente é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E acabou tudo. Nem faz bem para a saúde emocional isso. Tá? Então espero que essa lição tenha lhe ajudado. Em outro momento eu quero gravar um vídeo para você com mais evidências, né, acerca da ressurreição de Cristo. No nosso próximo estudo nós vamos ver sobre a esperança, né, da ressurreição no Novo Testamento. Mais uma evidência, não é, de que só é possível ter vida depois da morte quando ocorre a ressurreição após a segunda vinda de Cristo. Fora disso, no céu não há nenhuma pessoa desencarnada na presença de Deus, ou num lugar intermediário, ou num inferno agora eterno, ou num mundo espiritual. Tá bom? Nós vamos estudar numa lição futura sobre o inferno para você entender esse assunto à luz da Bíblia. Tá? Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso e uma feliz semana.